Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, espero que você, a sua alma, estejam com fome, com sede, com vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia, é o dia que o nosso Pai do Céu fez, é o tempo que Ele preparou para nós. Foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que te atraiu até aqui para a gente sentar na mesa com Ele, para a gente olhar nos olhos dele de amor, de bondade, de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Abre agora o seu coração, abre seus ouvidos em nome de Jesus, porque o nosso Pai do Céu tem algo precioso para falar com a gente aqui hoje. Nós vamos ler juntinhos os Salmos 96. Não sei se você está sabendo, mas nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve e clica também no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero conversar com você que talvez esteja passando por um tempo difícil, por um tempo de provação. Talvez você já tenha passado por muitos tempos difíceis, por muitas provações, por muitas cenas na sua vida que te geraram dores profundas, que te geraram cicatrizes, machucados na sua alma, no seu coração. Sabe, às vezes a gente passa por coisas e a gente vê injustiças nessa vida e a gente se pergunta, né? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse tanto tempo distante do Senhor, tanto tempo sem conhecer o Senhor, tanto tempo sem desfrutar da sua presença, da sua verdade, da sua luz, do seu amor? Por que, Senhor? Às vezes vem, né, esses questionamentos que são humanos, são naturais, mas hoje o Senhor, ele tem uma resposta para nos dar. Sabe, às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente acha que só a gente passa por dores, só a gente passa por processos, às vezes a gente não consegue ter ninguém, né, para nos abrir, porque as pessoas às vezes não podem nos sustentar, não podem nos fortalecer, não podem nos aliviar, às vezes elas não podem, às vezes elas não sabem fazer isso nem mesmo com elas, como elas vão fazer com a gente, não é verdade? Mas em todo tempo nós temos a presença do Senhor. E eu não sei se por algum tempo você viveu processos, viveu momentos difíceis na sua vida sem a presença do Senhor, mas hoje eu tô aqui para te dizer que não precisa mais ser assim. Sabe, o Senhor, de fato, Ele permite que a gente passe por momentos difíceis, por dores na nossa vida, até por injustiças. A verdade, né, é que Jesus, Ele tem algo importante para nos dizer. Ele tem grandes planos preparados para a sua vida. Ele tem grandes coisas preparadas para a sua vida, incluindo as difíceis. Entende isso? Sim, ele vai permitir coisas difíceis na sua vida, momentos difíceis na sua vida. Por quê? Porque são nesses momentos difíceis que a nossa fé, ela pode ser provada. A gente pode ter a convicção, a gente pode ter a clareza se nós temos uma fé genuína. Se a nossa fé está realmente no Senhor. Porque quando tudo está mil maravilhas, né? Quando nada falta, nada está quebrado, nada está fora do lugar, é muito mais fácil a gente dizer sim, Senhor, eu tenho fé em Ti. Sim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, sim, Senhor. Mas e quando os momentos são confusos, ou conturbados, ou tá um caos, ou tem uma crise, ou tem uma dor, ou tem uma dificuldade, ou tem uma falta, algo tá quebrado, faltando fora do lugar. Eu realmente confio no Senhor nesse tempo também? É nesse tempo que a minha fé, ela vai ser esticada, ela vai ser fortalecida. É nesse tempo que nós vamos ter uma
comunhão mais íntima, mais profunda, um relacionamento mais íntegro, mais íntimo, mais verdadeiro, e o Senhor é a nossa fonte. É dele que vem tudo aquilo que a gente precisa. Então, se um dia, se em algum momento você se sentiu, ou se em algum momento você se sentir sozinho, passando por um processo, passando por algo difícil, saiba, o Senhor está com você em todo o tempo. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te soltar, Ele nunca vai te largar, Ele nunca vai te abandonar. Nunca, nunca. O nosso Pai do céu é fiel, Ele é bom. Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás, Ele está sempre presente, Ele é Deus, Emmanuel, sempre presente. Sabe, eu sou tão grata porque nos últimos tempos o Senhor, Ele tem me mostrado que Ele é fiel, que a presença dEle é realmente constante, realmente imutável. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que fortalece, é Ele que renova, é Ele que cuida, é Ele que instrui, é Ele que corrige, é Ele que dá sabedoria, é Ele que guia os meus passos, é Ele que cuida do meu coração, é Ele que me cura, é Ele que me dá os olhos dEle, para que os meus olhos sejam os olhos dEle, para que eu tenha o entendimento que nem sempre nós vamos entender. Olha só, é o entendimento que nem sempre vamos entender os caminhos do Senhor, os caminhos que Ele permite que a gente passe. Mas em todo tempo nós podemos confiar que o nosso Pai do céu é bom. Em todo tempo nós podemos confiar que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa, que Ele não perde o controle. Ele está em todo tempo presente para ser o nosso consolo, o nosso consolador, o nosso alívio, o nosso cuidador, o nosso Pai, que nós sempre temos para nos esconder debaixo das asas dele. Ele sempre pode nos proteger, ele sempre pode nos dar uma palavra, nos reanimar, nos dar força, nos dar vigor, nos capacitar, nos fortalecer para continuar avançando, para continuar crendo. Então são nesses tempos difíceis que nós provamos da bondade, da fidelidade, da presença fiel do Senhor, constante, o amor perene, imutável, o amor que de fato lança fora todo medo, tira de nós todo medo, sabe? Nós podemos confiar em todo tempo, em toda estação, independente da cena que a gente está, independente do caos que estiver ao nosso redor. Sim, essa é a verdade. Sim, essa é a nossa verdade. Mas sabe, por tanto tempo eu andei nessa terra, nesse mundo, sem saber quem eu sou, sem saber o que eu estou fazendo aqui, sem saber por que eu nasci, sem conhecer Jesus, sem poder conhecer a verdade, sem conhecer a palavra, sem conhecer o amor dele, a presença dele, sem me relacionar com ele por tanto tempo. Por tanto tempo eu me senti sozinha. Por tanto tempo eu não soube o quanto eu sempre fui amada, porque independente de conhecê-lo ou não, eu sempre fui conhecida. Independente de você conhecer ou não o Senhor durante toda a sua vida, o Senhor te conhece desde antes do ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Ele sonhou com você, com a sua vida, Ele desejou você, Ele desejou a sua vida, Ele desejou te trazer para essa terra, Ele desejou habitar em você, Ele desejou que o seu corpo fosse casa, templo do Espírito Santo dele. Ele desejou se relacionar com você todo dia, ele desejou viver uma história com você, a história que ele escreveu. Ele escreveu para viver com você todos os seus dias, em todas as estações. E quando nós conhecemos o Senhor, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos, fraquejar, nós não precisamos duvidar, não precisamos questionar muito nada, porque os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não está entendendo. Então sim, o Senhor, Ele permite que dores aconteçam na nossa vida. Sim, o Senhor permite que injustiças aconteçam na nossa vida. Mas o Senhor quer que a gente entenda que Ele faz
tudo cooperar para o bem, que Ele faz tudo cooperar para o propósito dele. Sim, essa é a verdade. O Senhor faz. Sabe, o Senhor, Ele permite, mas chega uma hora que o Senhor fala, já chega. É nesse tempo, é nesse dia que eu vou me apresentar, que eu vou fazer novas todas as coisas, que eu vou paralisar essa dor, eu vou curar essa dor, eu vou tocar nesse coração, eu vou tocar nessa alma e eu vou fazer novas todas as coisas, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu fico pensando aonde eu estaria se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, o plano do Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu cresci sem conhecer Jesus. Eu passei a maior parte da minha vida sem conhecer Jesus. Na verdade, eu não conhecia nem que existia algo além do mundo físico. Eu vivia apenas, o mundo físico, e chegou um determinado momento que de dentro para fora começou um questionamento. Eu pensava, meu Deus, que coisa louca é esse mundo? Por que todo mundo acha isso normal? Por que todo mundo acha normal, A gente nasce, a gente paga boleta, a gente faz tudo aquilo que as pessoas falam que a gente tem que fazer, e daí a gente morre, e todo mundo tá em paz com isso, que coisa louca, eu pensava. Vocês estão dormindo, o que está acontecendo com vocês? Porque isso não é normal, Não é normal a gente estar sob uma bola gigante flutuando no espaço, não tem nada de normal por aqui. É tudo muito sobrenatural, é tudo muito... Só que as pessoas muitas vezes estão no automático, estão vivendo no automático e elas não param para observar o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, por que elas estão se movendo, por que elas fazem o que fazem, Então, o Senhor, Ele nos toca em determinado momento. Eu estava num lugar, família, que era tão escuro que ninguém, absolutamente ninguém falava, olha, existe um outro caminho, existe uma verdade, existe Jesus. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Salvador da sua alma. Olha, deixa eu te apresentar Jesus, deixa eu te apresentar a mente dele, deixa eu te apresentar o coração dele, deixa eu te apresentar quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele fez. Jesus morreu no seu lugar. Jesus quer te perdoar seus pecados, quer te separar desse mundo, quer te resgatar. Ele quer te libertar do domínio das trevas e te transportar para o reino dele. Eu não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento, eu não tinha. Mas o Senhor, Ele é tão fiel. Ele é tão fiel, nosso Pai. Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós. E Ele dá o jeito dele. Ele dá o jeito dele, Ele deu o jeito dele, Ele, através de sonhos, começou a falar comigo, começou a me guiar e começou a me mover para um novo lugar. E se não fosse Ele, aonde eu estaria? Quem eu seria? E eu digo mais, quem eu seria? Aonde eu estaria se eu não tivesse vivido as dores que eu vivi? As coisas que eu não queria que fossem do jeito que fossem. Se fosse do meu jeito, quem eu seria? Certamente eu não estaria aqui hoje falando com você se tivesse sido tudo como eu queria. Se não tivesse as dores que eu tive, se não tivesse, sabe, a minha história. Se não fosse a sua história, se não fosse as suas dores, você não seria quem você é, quem você está. Sabe, o Senhor, Ele quer hoje transportar você para o reino dele. Ele quer te libertar, Ele te liberta agora em nome de Jesus do domínio das trevas e te transporta para o reino dele. E o reino dele será manifestado através da sua vida. O reino do céu será manifestado através da sua vida. O Senhor vai te encher tanto com o amor dele. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida e você vai testemunhar. Que o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor preparou para nós. Você vai testemunhar que era impossível, mas o Senhor fez.
Porque Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus que faz a roda grande passar por dentro da pequena. Ele faz. Ele faz. Então, sabe, fique firme, confie. Não sei qual é a estação que você está passando agora, não sei quais foram as dores que você viveu, mas fique firme, porque o Senhor não perdeu o controle. Porque o Senhor vai fazer tudo cooperar para o bem. Tudo vai cooperar para o propósito do Senhor com a sua vida. Você vai testemunhar. A única coisa que nós precisamos fazer é fixar os nossos olhos no Senhor. Porque no início desse vídeo nós dissemos, né? Sim, o Senhor tem grandes coisas preparadas para a sua vida, incluindo as difíceis. Então, sim, terão tempos difíceis. Sim, terá, de repente, momentos de crises, momentos de caos ao seu redor. Mas independente do caos ao seu redor, você pode decidir buscar o Senhor, temer o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, amar o Senhor mais do que tudo, buscar o Senhor, desejar o Senhor mais do que você busca qualquer outra coisa que tem valor neste mundo. Mais do que você busca prata, mais do que você busca ouro, mais do que você busca um tesouro escondido, nós devemos buscar o Senhor, a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor. Ele é o nosso maior tesouro. E quando nós buscamos o Senhor mais do que tudo, nós escutamos a voz dele, o volume da voz dele fica mais alto do que todo o caos ao nosso redor. Não importa se tem onda, se tem tempestade, se tem vento, não importa, nós fixamos os nossos olhos no Senhor, naquele que acalma o vento, naquele que acalma o mar, que dá ordem para o vento, para o mar, para a tempestade, tudo se aquietar. Sim, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sim, é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Ele é o Rei que reina para sempre. Ele é santo, separado de todos os moldes e padrões desse mundo, de todas as impurezas, de todos os pecados, de todo o mal. Ele é separado de tudo isso, nele não tem mistura, ele não é um pouquinho bom, um pouquinho mal, nele não tem nada de mal, ele é puro, ele é santo, ele é perfeito. Ele é a fonte de tudo que é bom, ele é a fonte de amor, do amor perfeito, que te liberta agora, que te livra agora de todo medo. Hoje você pode decidir descansar, decidir confiar, independente do que você está vivendo. Porque o Senhor não perdeu o controle. Sim, Ele vai fazer tudo cooperar para o bem. Sim, o Senhor é o nosso Salvador. Nós podemos nos alegrar, nós podemos cantar, nós podemos celebrar, nós podemos agradecer, porque o Senhor é fiel. Ele é justo e dentro da justiça do nosso Pai do céu há a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Ele faz, família. Ele faz quando é impossível, Ele faz. Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito na vida das pessoas ao meu redor o impossível. Ele tem feito grandes coisas. Nós estamos testemunhando o sobrenatural, nós estamos testemunhando o impossível. E eu creio que não é nem a sombra do que há de vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir para a glória de Deus, amém? Você crê? Comenta aqui embaixo. Sim, eu creio que grandes coisas estão por vir para a glória de Deus, amém? Nós nascemos para viver esse relacionamento com o nosso Pai. Nós nascemos para viver essa intimidade com o nosso Pai. E quando nós vivemos isso, nós estamos seguros na rocha, seguros, protegidos, porque nós confiamos. O Senhor guarda em perfeita paz aqueles que estão firmes no propósito, porque nós confiamos nele. Nós confiamos que nós nascemos para conhecer Jesus. Nós confiamos que nós nascemos para viver com o nosso Pai do céu todos os nossos dias, para viver com Ele, para nos mover com Ele e para Ele.
para manifestar a glória dele, para ser os olhos dele, a boca dele, as mãos dele, o corpo dele, tudo é dele. Nós consagramos todo o nosso ser a ele, o nosso tempo, a nossa agenda, tudo é dele, para a glória dele. Amém? Amém. Então vamos ler agora os Salmos 96, que nos convida, família, a um novo tempo. Sabe, ele nos chama para a gente realmente manifestar a glória de Deus. Isso não é um convite, isso é uma ordenança do nosso Pai do céu. Todos nós somos chamados para trazer as realidades do céu para a terra, para sermos filhos, para manifestar o amor do nosso Pai do céu em todos os nossos caminhos. Amém? Amém. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cantem a cada dia, proclamem a sua salvação. Sabe, em determinado momento, Jesus perguntou para Pedro, disse assim: Pedro, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E Pedro disse assim: Jesus, eles dizem que você é um profeta, dizem que é o nosso irmão, dizem que é um sábio, dizem que é um louco, um endemoniado, cada um está dizendo uma coisa. Mas aí Jesus olhou para ele e falou assim: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Então Pedro disse: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é o Messias de Deus, é aquele que a nossa alma esperava, é o nosso único e suficiente Salvador. Você é o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: sim, Pedro, porque não foi nenhuma pessoa, não foi carne, não foi sangue que te contou isso, mas foi o próprio Espírito Santo que te deu essa convicção no seu interior. A partir dessa revelação, eu te chamo de Pedro. E o nome dele antes era Simão e agora se tornou, a partir dessa revelação, dessa certeza, dessa convicção, se tornou pedra, rocha inabalável. E Jesus disse: a partir dessa convicção, a partir dessa certeza de quem eu sou, do que eu vim fazer nessa terra, a minha igreja vai ser edificada, vai ser construída. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo do Senhor. Nós somos o coração do Senhor nessa terra. Nós somos os representantes, os embaixadores do céu na terra. Esse é um chamado para todos nós, filhos. É um chamado para que todos os filhos se levantem, porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A natureza criada, ela geme como em dores de parto. Ela está em inutilidade, aguardando a manifestação dos filhos. Portanto, se levante como um filho e manifeste a glória, a presença do Senhor em todos os seus caminhos. Em todo o tempo, todos os seus dias, como disse esses salmos. Proclame a salvação do Senhor. Anuncie a glória, a presença entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre os povos. Porque o Senhor, Ele é grande, Ele é digno de louvor, Ele é mais temível do que todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dEle, poder, dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, dê ao Senhor o seu tempo, dê ao Senhor a sua presença, dê a sua atenção, dê a sua força, o seu vigor. Porque nós nascemos para isso, esse é o maior propósito da nossa vida. Viver com o nosso Pai, viver para o nosso Pai, manifestar a glória, a presença de Deus. Amém. Amém. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra.
Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se, ó céus, exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se, ó os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O Senhor, Ele coloca em nós, Ele confia a nós dons, talentos, que são meios para que a gente manifeste a glória dEle, a verdade, o poder, a vida, o caminho, para que a gente manifeste a ponte para o caminho, para o Salvador, para Jesus. O Senhor deposita em nós e Ele diz, Ele confia em nós e Ele diz: multiplique isso que eu confio a você, que eu entrego a você. Tudo aquilo que eu permiti na sua vida, eu vou fazer apontar para o seu destino, cooperar com o propósito da sua vida. O Senhor, Ele coloca um fim em tudo que dói e te faz levantar em todo aquele lugar onde doeu, todos aqueles lugares, todas aquelas áreas da sua vida que te doeram. Vai ser o lugar que o Senhor vai curar, vai te levantar e vai te fazer manifestar a glória, o poder dEle, a vida dEle. Vai te fazer ser um testemunho vivo do que Ele faz, de quem Ele é. E você vai poder cooperar com muitas vidas, com todas as vidas que estão ao seu redor, tudo aquilo que te faltou, tudo aquilo que te doeu. Você vai se levantar para ser, você vai se levantar para fazer aquilo que você gostaria de ter recebido de alguém. Tudo aquilo que faltou, tudo aquilo que te negaram, tudo aquilo que não te deram, você vai dar, você vai oferecer para esse mundo, nesse tempo, amém? O Senhor é o Deus do impossível, que não desiste da gente. Um morto no caixão não pode pedir nada, não pode questionar nada. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele nos escolhe. Ele nos escolheu, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos faz conhecer Ele nos faz conhecer a verdade. Nós não podemos nos calar, família. Boca fechada mata. A partir de hoje, eu declaro que você vai manifestar a presença de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Você não vai mais se calar. Eu tenho certeza que o Senhor tem depositado muitas coisas em você. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito muitas coisas. E se Ele ainda não fez, Ele já começou a fazer. E muitas coisas Ele vai fazer na sua vida para a glória dEle. Amém. Amém. Eu declaro, e você declara junto comigo agora, repete aí comigo: nosso caminho será como a luz do amanhecer. Cada vez mais vai brilhar até a plena claridade do dia. Amém. Amém. A gente terminou de ler? O Senhor, vou repetir o final. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O Senhor recompensa. O Senhor traz com Ele a sua recompensa. Aqueles que multiplicam, o Senhor diz: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, entre na alegria do seu Senhor. Mas aqueles que retêm, aqueles que escondem, os talentos e tudo aquilo que o Senhor já te entregou, o Senhor diz: eu não me agrado disso. Eu não me agrado disso. Amém? Amém. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir e, principalmente, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Preste atenção, nós somos chamados para ser filhos, presentes, luz, sal, abençoadores. Não devemos reter aquilo que o Senhor nos dá. Devemos ser transbordadores, devemos compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Compartilha com quem você ama, compartilha com quem você tem dificuldade de amar, porque se nós não amarmos o nosso inimigo, como o Senhor nos ensinou, nós seremos como qualquer outro.
né? Mas nós que estamos aprendendo com Jesus, somos discípulos, somos alunos de Jesus, nós devemos andar como Jesus, devemos pensar como Jesus, falar como Jesus e principalmente praticar os ensinamentos dele. Amém, amém, família, que Deus te abençoe, um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho, muito obrigada pela sua vida, pela sua presença, muito obrigada por caminhar com você e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração, tchau!